Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos pegar seus livros e vamos iniciar o nosso conteúdo. O nosso conteúdo é critérios de divisibilidade, ok? Então, pessoal, nosso assunto de hoje é critérios de divisibilidade. Esse assunto iniciou na aula passada, mas como eu não tive condições de gravar a aula por problema de saúde, então hoje eu vou iniciar pela aula anterior, ok? Nosso assunto está na página 94, 95, 96, 97, ok? Então vamos lá. O que é o critério de divisibilidade? O critério de divisibilidade nos ajuda a saber antecipadamente quando um número natural é divisível pelo outro, tá? Então, esses critérios, eles vão nos auxiliar, certo? Eles vão nos ajudar, certo? Quando é que ele vai nos antecipar quando é que um número é divisível pelo outro, ok? Então, na aula anterior, nós começamos pela divisibilidade por 2, por 5 e por 10. Então, eu vou explicar um pouquinho esses casos para a gente entrar na nossa aula de hoje, ok? Então, divisibilidade por 2. Quando é que um número é divisível por outro? Então, se é divisível por outro, significa que, ao dividir um pelo outro, não sobrará resto. No caso, o resto é um número nulo. É zero. Então, ser divisível significa que quando dividimos esses números, o resultado será um número natural e o resto é igual a zero, certo? Então, quando nós formos dividir aqui o 2 por um número, por um outro número, então ele só é divisível por esse número, certo? Quando o resto dele for zero, ok? Então, bem aqui, nós temos aqui o conceito. Um número natural é divisível por 2 somente quando ele é par, certo? Então, já é uma informação que esse critério nos está nos dando. Um número natural é divisível por 2 somente quando ele é par. E quando é que um número é divisível por outro? Quando o resto for zero. Nós temos aqui, ó, divisibilidade por 2. Então, nós temos aqui esses exemplos de divisões. Nós temos aqui, ó, 18 dividido por 2 é 9. 9 vezes 2, 18. Para chegar em 18, não falta mais nada. Então, zerou. Então, 18 é divisível por 2, certo? 18 é par. Então, já é uma informação que nós temos. Então, se eu não quero fazer essa divisão e eu quero saber se 18 é divisível por 2, eu vou aqui pela informação que o critério nos está me dando. Então, todo número par é divisível por 2. Então, 18 é divisível por 2. 30 é divisível por 2? 30 é um número par, então 30 é divisível por 2. Lembrando, um número é divisível por outro quando o resultado for um número natural e o resto for zero. Então, 45 é divisível por 2? Não, porque 45 não é par. 45 é um número ímpar. 79 é divisível por 2? Não. Por quê? Porque ele é um número ímpar. 86 é divisível por 2? Sim. 86 é divisível por 2. Por quê? Porque 86 é par. E fazendo a operação, a gente observa que o resto tá aqui, é zero. Ok? Então, aqui, veja outros exemplos. 1798 é divisível por 2 e, portanto,
é par. 2005 não é divisível por 2 e, portanto, não é par. 147 não é divisível por 2 e, portanto, não é par. Ok? Então, fica aqui, ó. Agora, vamos para a divisibilidade por 5. Tá aqui. Vamos lá para o conceito. Um número natural é divisível por 5 somente quando termina em 0 ou em 5, certo? Então, vamos observar aqui esses números, os exemplos dados. Um número só é divisível por 5 quando ele termina em 0, tá aqui, ó, termina em 0, ou então ele termina em 5. Então, tá aqui, 130 termina em 0, então ele é divisível por 5. E quando é que ele é divisível por 5? Quando, ao dividir esses dois números, nós obtemos um número natural e o resto igual a 0. Então, 75 termina em 5, 560 termina em 0. 134 não é divisível por 5, porque não termina em 0 e também não termina em 5. 4015 termina em 5, então é divisível por 5. 5107 não é divisível por 5. Por quê? Porque não termina nem em 5 e também não termina em 0. Então, o critério, ele nos adianta quando é que o número é divisível por outro, certo? Então, o conceito aqui já nos adiantou que um número é divisível por 5 somente quando termina em 0 ou 5. Está aqui a divisibilidade por 10. O que está dizendo? Está aqui, focando no conceito. Um número natural é divisível por 10 somente quando termina em 0. Então, 504 é divisível por 10? Não, porque terminou em 4. 820 é divisível por 10? Sim, porque terminou em 0. 4.800 é divisível por 10? Sim, ó, terminou em 0. 145 é divisível por 10? Não, terminou em 5. 1.230 é divisível por 10? Sim, ó, terminou em 0. O último algarismo é 0. Então, um número natural é divisível por 10 somente quando ele termina em 0. Então, esse critério aqui da divisibilidade por 10 já está nos informando, já nos está dando essa informação antecipadamente, mesmo antes da gente realizar essas divisões, ok? Que um número natural é divisível por 10 somente quando termina em 0, ok? Vamos agora para a página 96. Divisibilidade por 3. O que é essa divisibilidade? O que é que esse critério nos informa? Vamos aqui para o conceito. Está aqui o conceito. Um número natural é divisível por 3 somente quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos é divisível por 3. Então, vamos ver o que é que essa informação está nos dizendo, certo? Tá aqui, ó. Agora, considere as divisões, ó. Então, um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos for um número divisível por 3. Então, nós temos aqui, ó, 258 é divisível por 3. Vamos ver. A soma dos valores absolutos dos algarismos dos números 2, 5, 8 é 2 mais 5 mais 8. É 15. Então, somando o 2, o 5 e o 8 é igual a 15. 15 é divisível por 3. Certo? Então, esse número aqui é divisível por 3, porque ao somar esses algarismos, a soma deles é igual a 15, e 15 é divisível por 3. Aqui, 5.322 é divisível por 3, então nós teremos que somar seus algarismos para ver se o número obtido é divisível por 3. Então, tá aqui a soma, 5 mais 3 mais 2 mais 2 é igual a 12.
Então, 5 mais 3 mais 2 é igual a 12. E 12 é divisível por 3. 625 não é divisível por 3. Vamos ver. 6 mais 2 mais 5 é igual a 13. Que não é divisível por 3. 13 não é divisível por 3. Ok? Divisibilidade por 6. Vamos ver o que é que esse critério nos está nos informando. Um número natural é divisível por 6 somente quando é divisível por 2 e por 3, certo? Voltando lá, quando é que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma dos valores absolutos, o resultado dessa soma, for um número divisível por 3. Então, vamos lá, ok? Tá aqui, já sabemos que o número 42 é divisível por 2. Por quê? Porque 42 é par. E por 3. Por quê? Porque se eu for somar 4 mais 2, dá quanto? 6. E 6 é divisível por 3. Ele também é divisível por 6. Por isso, ó, 7 vezes 6 é igual a 42. Certo? Então, se a gente olhar apenas aqui pela informação desse critério, que o número 6, certo? É um número natural divisível por 6, quando é divisível por 2 e por 3, certo? Então, temos aqui o 42. É divisível por 2 porque é par e por 3 porque a soma dos seus valores deu 6, ó. E 6, certo? Nós podemos dividir 6 por 3, ok? Próximo, o número 64 é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Então, vamos observar. 64, tá aqui, ó, é um número par. Portanto, é divisível por 2. Agora, vamos somar seus valores absolutos. 6 mais 4 é igual a 10. 10 não é divisível por 3. Não dá uma conta exata, certo? O número 75 é divisível por 3, mas não é divisível por 2. Tá aqui, 75 é um número ímpar. Nós sabemos que todo número é divisível por 2 se ele for par, certo? E por 3 se a soma dos seus valores absolutos for um resultado que este resultado podemos dividir por 3. Então, 7 mais 5 é igual a quanto? A 12. 12. 7 mais 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Aliás, voltando. O 75, a soma dos seus valores absolutos é 12, certo? E 12 é divisível por 3. Mas o 75 não é divisível por 2. Por quê? Porque 75 não é par. 75 é ímpar, certo? Então, se ele é um número ímpar, ele não é divisível por 2, porque todo número par é divisível por 2. Então, aqui é divisível somente por 3, porque a soma dos seus valores dá 12, 12 é dividido por 3, ok? Então, nós vamos parar aqui, ok?